início ao painel, então, de educação empreendedora. Eu gostaria de chamar para ocupar a posição aqui o Tiago Carvalho. O Newton Campos. O Pedro Wargenter. O Juliano Seabra. E a Lindália Reis, representando o time feminino. Bom, gente, a ideia desse painel é fazer uma coisa bastante interativa. Eu pedi para cada um dos painelistas falarem 5 minutos sobre uma técnica de ensino, sobre alguma atividade que eles estão aplicando na escola deles, né, ou nas instituições que eles trabalham, que poderiam contribuir para a educação no Brasil. Antes deles relatarem isso, eu pediria para se apresentarem rapidamente, falar sobre a instituição, o que faz, enfim. Não. Vamos começar com o Tiago? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, eu sou o Tiago. Retornei recentemente dos Estados Unidos, há 2 meses. Eu estava em Nova York, onde eu fiz um mestrado na área de ensino de negócios. E dentro da área da faculdade de educação, lá na escola que eu estudei, a New York University, eles têm um mestrado em que você aprende a como ensinar negócios tanto em universidades quanto em empresas. Então, ao longo dos últimos 18, 20 meses, eu fiquei focado nisso. Agora estou aqui no Brasil empreendendo na área de educação também. Mas antes disso, eu tenho 10 anos de experiência na área de empresas multinacionais, nacionais, como coordenador de centro de empreendedorismo de uma instituição de ensino também. E você quer que eu, Thales, fale um pouquinho da ideia do que você comentou, de 4, 5 minutos de técnicas, ou você quer que cada um apresente um pouquinho? Vamos circular um pouquinho, né? Vamos circular, depois a gente volta e vocês falam da... Essa é a minha breve apresentação, então. Obrigado. Então vamos para o Newton. Oi, boa tarde, meu nome é Newton Campos, eu sou professor aqui da Fundação Getúlio Vargas de empreendedorismo e também da IE Business School de Madrid, também de empreendedorismo. Eu dou a maioria das minhas aulas eu dou online, então é uma das coisas que eu queria comentar com vocês aqui também. Eu sou do Centro de Private Equity Venture Capital aqui da Fundação Getúlio Vargas também. Atuo com empreendedorismo e educação e tecnologia praticamente minha vida inteira. Sou também da Associação Brasileira de Startups, da vertical de EdTech e alguma coisa provavelmente que eu esqueci. Bom, fundei uma empresa de educação à distância há pouco tempo. Bom, eu sou o Pedro Wargenter. Queria agradecer o convite por estar aqui. Já é o 3º ano que eu venho na virada. E um grande prazer. Enquanto a Aninha me convidar, eu venho. Eu sou empreendedor também de longa data. Hoje eu divido minhas atividades como cofundador da Aceleratec, que é uma aceleradora de empresas aqui em São Paulo. Também nessa área eu sou o presidente da ABRAE, que é a Associação das Aceleradoras aqui do Brasil. Somos 15 associados já. E também eu sou coordenador do núcleo de marketing digital da ESPM. Então eu tenho esse lado, as minhas 2 paixões aí, educação e empreendedorismo. São as 2 coisas que eu adoro. Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns para a Ana e para a turma da virada. Eu sou o Juliano, sou diretor-geral da Endeavor aqui no Brasil há 2 anos. A Endeavor é uma organização internacional que está fazendo 15 anos no Brasil, 17 no mundo, presente em 21 países, promovendo o que a gente chama de empreendedorismo de alto impacto. No fundo, isso se traduz de uma maneira bem simples. A gente acredita que o empreendedor ele tem como principal função continuar crescendo, continuar ampliando seu impacto, se ele faz alguma coisa que entrega valor para a sociedade. Então, o que a gente faz é estimular isso a partir do exemplo de empreendedores que a gente apoia diretamente, que a gente dissemina basicamente online hoje os aprendizados. Eu sou mestre aqui pela GV em administração pública e trabalho com empreendedorismo há muitos anos, há 13 anos. Trabalhei no Senac antes, comecei a área de empreendedorismo do Senac de São Paulo e dou aula de vez em quando aqui na GV, no INSPER, então estamos em tudo. Né?
Então, eu devo ser a mais novinha do grupo aí. Mas Lindália Reis, sou diretora de inovação da Universidade Estácio, né, há 2 anos que a gente iniciou o trabalho lá. E, enfim, comecei como Jack London com 15 anos a empreender, meus pais portugueses, então começa essa coisa de você, né, buscar algo que cria um propósito na vida antes de ser só a sobrevivência, né? E, enfim, formei em engenharia de produção, mas depois fiz bacharelado em música, depois fui para a aula de gestão de responsabilidade social, e essa maluquice toda me levou, em 2010, a ser selecionada pela NASA, lá pelo Singularity, e depois, agora também sou membro do MIT, do board do MIT Technology Review. Mas comecei com escola pública, sabe? Então, isso é muito interessante, porque mostra que quando a gente perde o complexo de vira-lata, a gente consegue acreditar que é possível, né? E, enfim, trabalhei muito fortemente com inovação na Rede Globo durante 8 anos, né, em que eles não acreditavam nisso, por incrível que pareça, que criatividade e inovação não é a mesma coisa. E foi bacana porque a gente construiu um movimento colaborativo lá dentro, começamos com 9 pessoas e chegamos a 1.800. E daí que a Universidade Estácio me convidou para começar como cultura interna de inovação, porque não adianta você falar de inovação se você não pratica isso dentro da tua empresa, nos 15 mil colaboradores que a Estácio tem. Mas aí a gente foi vendo as oportunidades que tinham de mercado, e aí a gente começou a trabalhar em P&D de tecnologias educacionais, e também na parte de empreendedorismo e startups, montamos lá a primeira pré-aceleradora. Então, a Estácio, esse ano, completa 45 anos, começando a aprender junto com os empreendedores. É isso. Muito bom. Eu vou pedir para a plateia ir anotando as questões, porque a segunda metade desse painel vai ser para debater, para ouvir vocês, para ouvir suas opiniões e as questões e perguntas feitas ao nosso grupo aqui. Tiago, você pode começar? Posso. Não é uma técnica que eu vou falar, não é algo tirado da cartola, mas é um bate-papo que a gente teve antes de entrar no palco. E nesses 20 meses que eu estou mergulhado integralmente nesse trabalho de desenvolver metodologias de ensino na área de empreendedorismo e negócio, especificamente, algumas informações foram vindo na minha cabeça e o mercado foi apresentando. E eu vou apresentar 3 valores para vocês aqui. R$1 milhão, R$500 mil, e o Thales me atualizou agora há pouco, R$100 mil, R$120 mil. Valores, R$1 milhão, R$500 mil e R$120 mil. O que é isso? Preço do quê? Preço do quê? Bom, 1 milhão é o preço de uma graduação. Se você for para Nova York e ficar lá 4 anos estudando, na graduação, morando lá, você vai gastar R$1 milhão para ser graduado em business, graduado em negócios. R$1 milhão. 500, você fala, não, eu já sou graduado, passei dessa idade, vou para lá, vou fazer uma pós-graduação. Não, você vai fazer um MBA, ok, você vai gastar R$500 mil. Então, R$500 mil. Fala, não vou para fora, vou ficar aqui no Brasil mesmo, já vi uma ótima escola, vou estudar aqui. R$100 mil. Gente, não sei quanto a vocês, mas são valores que, assim, fico um pouco desconfortável, né? Não é tão fácil a gente ter esse dinheiro no bolso, né? 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Então, o que eu estou, através da Clinton, em busca? O que a gente está buscando? Achar um meio do caminho para conseguir ensinar negócios e empreendedorismo em que a gente só selecione o que é necessário para o aluno aprender. Porque quando você pega um curso de R$1 milhão, você está pagando uma quantidade de coisas enorme além da sala de aula. Então, junto com a sala de aula, você tem a área de o ginásio, você tem a assessoria de carreira, você tem um monte de coisa que, por um lado, é relevante, mas, por outro, encarece uma entrega de um produto desse. Então, o que nós estamos em busca, através da Clinton Education, é conseguir identificar como a gente entrega ensino e educação de empreendedorismo e negócios a um custo acessível, a um valor que fica mais fácil de pagar, não em 4 anos ou 1 ano e meio, mas em módulos, em blocos, e de uma maneira que o aluno escolha o que ele quer estudar. Então, é basicamente um insight aí para se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma questão nessa área, vocês podem colocar, a gente vai debater isso ao longo do nosso bate-papo. Perfeito.
Obrigado, Thiago. Eu trouxe uns slides aqui, não sei se pode colocar, só para, porque eu acho que imagem é bom usar de exemplo. Eu acho que a grande dúvida, quando eu venho de empresa familiar, né, minha história, e a ideia era justamente na época que eu fui pensar em fazer graduação, pós-graduação, eu adorava, né, estar envolvido em negócios da minha família. Falei, pô, como que eu posso melhorar, né, minha capacidade para poder não fazer besteira quando chegar a minha hora de fazer negócio. E uma grande dúvida que existia na época, isso há 15, 20 anos atrás, é possível ensinar empreendedorismo? Né? Eu acho que essa dúvida já não existe mais. Tá? Eu fui estudar nessa escola aí, que é uma escola onde eu dou aula hoje, que é lá em Madrid, que é uma das principais escolas de empreendedorismo lá da Europa, e eu matei essa dúvida lá. Né? Um ano e meio depois do curso, falei, putz, eu estou muito mais preparado para abrir um negócio hoje. Né? Então, eu matei essa dúvida. Além do mais, eu me sentia mais curioso, né? Além do mais, e mais capacitado a enxergar oportunidades. Então, isso foi, depois, quando eu fui fazer o doutorado aqui na FGV, a gente discutia muito nos congressos internacionais, e isso já é praticamente um assunto encerrado. O que eu queria trazer para vocês foi uma dúvida que eu vivi. Eu fui diretor de Learning dessa universidade nos últimos anos. Eu voltei para o Brasil no ano passado, e era essa pergunta, né, que martelava a nossa cabeça lá em 2008, 2009, era, pô, mas é possível ensinar empreendedorismo à distância? E hoje, como professor, vamos dizer, de empreendedorismo à distância, eu não tenho a menor dúvida. Eu acabei de vir correndo de uma aula online, para vocês terem uma ideia como é interessante a dinâmica das aulas. Nós éramos 30 alunos, né, e um professor, sendo que absolutamente nenhuma dessas 31 pessoas estavam na Espanha. O curso era em inglês, as pessoas estavam no mundo inteiro, e praticamente o país Espanha, nesse caso, só servia para, vamos dizer, como a central tecnológica da interação. Né? E cursos que estão dando resultado muito próximo e, às vezes, e essa é a pergunta que eu quero enganchar aqui, até melhor do que os cursos presenciais. Né? Então, lá nessa época que eu estava nesse curso, a gente discutia lá liderando essa área de learning lá do IE. Eu fiz esse curso em 2012, que era o Institute for Emerging Leaders in Online Learning, lá na Universidade da Pensilvânia, e a gente tinha discussões. Nos Estados Unidos eles estão muito avançados em termos de educação à distância, e tinha discussões de como vai ser essa educação à distância em 2020. Né? E aí, o que eu queria, vamos dizer, fechar esse meu comentário, trazendo duas fotos aqui, ok, então ensinar empreendedorismo à distância é possível, tem funcionado. Né? Mas o que eu estou chegando um pouco a pouco à conclusão agora, e na prática, porque eu tenho dado cada vez mais aulas online, vem cá, será que no futuro próximo será possível, né, ensinar empreendedorismo sem ser à distância? E por que eu faço essa pergunta? Porque a capacidade que a gente tem de envolver a rede, empreendedorismo, lembrem que depende muito da conexão das pessoas, né, envolvidas, do técnico, do cara de marketing, do cliente, do fornecedor, etc. Todas as áreas da empresa estão dentro do empreendedorismo. Então, isso é fantástico você fazer num curso, vamos dizer, virtual, com um óculos desse, como vai ser, que nem o London mostrou, onde todos os partícipes podem participar daquele curso e dar sua opinião, seja ele estando no Japão, seja ele estando em Guarulhos. Né? Então, isso é a aula que eu estava agora, para vocês terem uma ideia, eram 10 grupos apresentando, e cada um num lugar do mundo. Isso é um trabalho voluntário que eu faço, que eu adoro. Uma vez por mês eu dou aula de empreendedorismo gratuito para crianças, pelo Skype, isso é um Skype. E eu tenho tido muito boas experiências com isso também. Né, inclusive convidando pessoas em outros países para se juntarem a gente e participar da aula. Né? Então, vocês veem, por isso que eu começo a me fazer essa pergunta, será que vai ser possível ensinar sem ser assim, né, no futuro? Então, é isso que eu queria deixar aí. Muito obrigado, Newton. Vou passar a palavra para o Pedro agora. Legal. Bom, eu queria comentar assim, acho que três, na verdade, pontos que como eu tenho 3 vivências bem distintas. Tem uma vivência em sala de aula, né, com alunos, tem uma vivência com empreendedores na Aceleratec, e também na Aceleratec a gente tem uma vivência com empresas, com grandes empresas, né, onde a gente pega, por exemplo, times de dentro da empresa, tira da empresa e coloca dentro da Aceleratec para tocar como se fosse uma startup, uma ideia de inovação. O que eu percebo,
são algumas coisas. Primeiro, o empreendedorismo, quando a gente coloca todo aquele modismo, né, que a gente fala de Canvas para lá, enfim, hoje já se criou todo um jargão aí de empreendedores que, bem antes de existir Canvas e Steve Blank pivotar e tal, as pessoas criavam empresas, ganhavam dinheiro, enfim, isso já acontecia antes. E agora a gente coloca... E eu acho que tem dois lados isso, né? Tem um lado que é positivo, que dá novos métodos mais enxutos para o empreendedor, mas tem um outro lado que ele dá uma falsa noção de que talvez seja mais simples do que realmente é empreender. Eu acho que, por exemplo, na Aceleratec a gente aboliu o Canvas, a gente não usa Canvas. A gente acha que o Canvas ele faz o cara ficar só no campo da masturbação mental ali em relação a como que ele vai vender e tal. E a gente acabou criando algumas ferramentas próprias. Então, eu acho que o ensino do empreendedorismo ele tem que ser combinado um pouco da teoria e muito da prática, porque empreender, essencialmente, a gente aprende, no meu ponto de vista, fazendo, né? É só quando o cara vai a campo e se confronta, e eu vejo mesmo nas escolas os métodos de ensino sendo transferido cada vez mais para metodologias ativas, né, que fazem o aluno ir para a rua, né, e com todas essas teorias que também a gente fala de design thinking e tudo mais, né, que na verdade vai para a rua, observa, vive aquela experiência. Então, eu acho que os métodos de ensino mais ativos, eu vejo que tem mais impacto. Na SPM, além de disciplinas específicas de empreendedorismo, o que a gente tentou fazer foi colocar pitadas de empreendedorismo dentro das outras disciplinas. Então, em vez do cara ter que fazer um curso de empreendedorismo específico, o trabalho de conclusão, por exemplo, dele é criar uma empresa, né? Então, esse tipo onde ele aplica todos os conceitos que ele viu, esse tipo de prática faz com que, de repente, caiam algumas fichas, né? E acho que, principalmente nesse nível dos estudantes, existe uma glamorização do empreendedorismo excessiva, né? E fazendo com que haja até um viés para que o empreendedorismo seja a salvação da lavoura para todo mundo, o que é errado, né? Tem gente que não deveria ser empreendedor, e eu acho que colocar isso cedo no currículo pode ajudar os jovens a entenderem se eles têm essa vocação, esse desejo, e conseguirem aplicar isso de uma maneira né, mais consciente na sua vida. Então, acho que tem todo esse lado prático que eu acho que é o que eu vejo que tem funcionado bastante. Quando a gente trabalha com as empresas e a gente tira o cara de dentro da corporação, manda o cara tirar o crachá, aqui você é um empreendedor, e durante 6 meses ou mais a gente trabalha com esse executivo que era de uma empresa, e a gente não trata ele de maneira nenhuma diferente de uma startup, a gente vê o comportamento dele mudar de maneira radical, de modo que quando ele volta para a empresa, não é raro ele ser promovido ou assumir uma função de liderança, graças a essa mudança comportamental. Então, acho que a prática e levar a porrada, né, no melhor sentido da palavra, ajuda muito a formação do empreendedor. E é isso. Ok. Muito obrigado, Pedro. Vou passar a palavra para o Juliano. Bom, acho que um pouco em linha do que os três já falaram, acho que tem uma professora de Stanford, que é a Tina Seelig, que ela tem para mim, ela define essa questão de educação empreendedora com uma frase bem simples: empreendedorismo é um esporte de contato. Então, assim, gente, não dá para você aprender empreendedorismo sentado, não dá para você aprender empreendedorismo. Nós estamos aqui num evento que vai até amanhã. Quantas pessoas tem aqui, Ana? 2.000 no evento inteiro. Eu aposto que esses crachazinhos bonitinhos que todo mundo tem aqui não vão servir para nada do lado de fora, porque ninguém está acostumado a sair, pegar o Cláudio que está aqui, falar: tudo bom, eu sou fulano de tal, faço isso, estou com um negócio assim, assim, assado, se apresentar, trocar ideia. A gente não tem a cultura de, no mínimo, se expor para falar sobre empreendedorismo, falar sobre a sua ideia, conhecer outras pessoas, expandir teu capital social e capital intelectual para montar um negócio. Então, eu fico aqui eu começo com a crítica e com um desafio para todo mundo que está aqui, que é: gente, vocês estão aqui no evento de empreendedorismo, não é para ouvir 5 nego aqui do lado, aqui na frente. A gente tem muito pouco para acrescentar
Na prática, quem vai acrescentar na prática são vocês, interagindo entre vocês, com a gente e com as outras pessoas que vão estar aqui. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que eu acho que a gente ainda não tem no Brasil repertório de negócio. O que é repertório de negócio para mim? A gente não fala, a gente não conhece as histórias dos empreendedores. Eu trabalho numa organização que a matriz é o exemplo dos empreendedores. A gente apoia 75 empresas no Brasil para acompanhar todo dia o que esses caras estão fazendo de certo, de errado, para transformar da melhor maneira possível isso em exemplo para que as pessoas possam consumir online. Hoje a gente tem muito orgulho de ter 3 milhões de pessoas que acompanham a Endeavor online todos os anos. A questão toda para mim é, se a gente não é capaz de conseguir construir repertório de negócios, e repertório de negócios não é em saber quem que é o cara mais rico do Brasil hoje, felizmente é o Jorge Paulo Lemann hoje, entender a partir de todas as decisões de negócios, etc., se você consegue aplicar alguma coisa para você, mas tem as outras histórias, tem as histórias das pessoas que estão aqui, tem as histórias que estão disponíveis no portal da Endeavor, do Sebrae, da GV, na Estácio, no curso A, no curso B. E, no fundo, a gente é um país que ainda tem pouco repertório de negócio, a gente está vivendo uma primeira geração de empreendedorismo para valer, porque a gente tinha antes era uma coisa mais heróica, a gente ainda não... Agora, imagina, fazer um evento desse para 2.000 e tantas pessoas 10 anos atrás, viável. Então, a gente está vivendo uma jornada inicial de empreendedorismo, e isso demanda ter repertório, demanda que a gente tenha interesse por negócio, e interesse por negócio vai além de você ler a revista Exame. Teoricamente, você deveria ter interesse por negócio lendo a Cláudia, a Super Interessante, o Globo Rural. Você deveria tentar entender as dinâmicas de negócios nesses lugares. E a partir do momento que a gente tem repertório, que a gente começa a se expor e a falar sobre negócios, eu acho que aí você começa a construir um ambiente muito mais propício para você ter, como empreendedor, individualmente, a capacidade de tomar uma decisão melhor, saber o que as outras pessoas estão fazendo, perder a vergonha que a gente tem de falar de negócio fora do ambiente especificamente do negócio. A gente não fala de negócio no almoço de domingo, a gente não fala de negócio no happy hour, parece que são palavras meio proibidas para a gente, que a gente tem que levar. Está todo mundo falando de prática aqui, e prática também tem a ver com como é que a gente insere esse teu objetivo de vida no teu dia a dia. Então, as provocações iniciais aí. Ok, obrigado, Juliana. Nossa, já provocaram quase tudo, né? Não sobrou mais nada para provocar. Mas é quase que eu falei assim, bom, é possível ensinar a empreender, é possível ensinar a empreender à distância, é possível ensinar a empreender à distância para muitos, é possível ensinar a empreender à distância para muitos com qualidade. Putz, era isso o meu desafio, porque o Estácio tem 500 mil alunos hoje. E, na verdade, isso que o Juliano falou é perfeito. A gente só vai começar a mudar a cultura de empreendedorismo no Brasil quando todos se unirem. Porque o desafio é de uma geração neném, né? Todo mundo já ouviu falar dessa geração neném? Já? Nem trabalha, nem estuda e nem procura, porque não acredita. São quase 10 milhões de brasileiros. Então, significa que a gente tem que se juntar muito, refletir muito, discutir muito e fazer muita coisa ainda, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade, então, para a gente mudar essa realidade, da pessoa acreditar que vale a pena buscar aprender algo, pode ser em sala de aula ou não, quando você vai no museu você está aprendendo, né? E buscar transformar a sua realidade. Então, concordo muito com tudo que eles falaram, acho que eles todo mundo aqui se complementou. E isso que o Juliano falou no final é uma verdade, falta referências, né? Para a gente não se inspirar só no Facebook, pelo amor de Deus, né? A gente tem N histórias aqui no Brasil que a gente começa, então, a capturar,
E essas coisas são importantes para construir, como eu falei, a nossa cultura, né? Então, assim como lá na Globo, eu capturei um menino que tinha 14 anos, o Pedro Francesco, na época ele tinha 14 anos, estudava no Colégio Teresiano da Gávea, e falei assim, cara, esse cara é um talento. Mas não é um talento só porque ele quebrou lá o sistema do Facebook, que o Steve Jobs queria contratá-lo na época com 14 anos. É um talento porque ele buscava, ele corria atrás de coisas que estavam além ali do dia a dia, e na casa dele montava de uma maneira simples isso, porque não é o gênio, né, que vai fazer as coisas grandiosas, são as pequenas coisas do dia a dia que transformam a nossa realidade em grandiosa. A doutora Zilda Arnes, ela erradicou a subnutrição ensinando a mãe a fazer água com açúcar e sal. Ponto. Ela foi uma super empreendedora de impacto social dessa maneira e multiplicando, né, porque ela multiplicou entre as mulheres da comunidade. Então, lá na Estácio, o nosso desafio era entender como a gente podia inspirar as pessoas a quererem aprender, a buscar conhecimento e conhecimento aplicado. E a experiência que eu tive na NASA me ajudou muito nesse sentido, porque eles somaram um líder de cada país do mundo. Então, tinha gente que era de medicina, outra de engenharia, outra da área artística. E não é porque eu estava tendo aula de robótica lá com um astronauta, que era o maior especialista do mundo, que eu ia sair sabendo robótica naquele dia. Mas ele ensinou a pensar sobre aquilo. Ele simulava que a gente ia fazer um projeto, e a gente fazia o projeto, mas, no final do dia, ele falava assim, cara, e aí como é que você vai... Esse robô serve realmente para o teu dia a dia? Se você tiver um robô babá na tua casa, e esse robô der um defeito qualquer e matar seu filho, a culpa é sua que comprou, a culpa é do engenheiro que desenhou o robô, da fábrica que fez, ou será que precisava mesmo esse robô para aquela função? Então, essas reflexões do porquê ou do propósito, né? Eu lembro do Samir do Crânio, que ele fala assim, cara, empreender é muito difícil, sim, né? Ainda mais que a gente tem muito ainda para criar de ecossistema de investidor, de educação, etc., de coisas, mas a gente não tem que ter vergonha de falar e de errar e de continuar. E, se não for o teu propósito de vida, você desiste no dia seguinte, sim. Né? Porque eu já era executiva quando depois larguei tudo e fui querer montar restaurante, e fui para a cozinha e apanhei para caramba, porque você tem que continuar buscando e buscando com quem sabe. Então, o Zé Pacheco, que é um patrício lá, né, que montou a escola da Ponte, em Portugal, e ele falou assim, será que precisa ter sala? Será que precisa ter todo mundo da mesma idade? Será que precisa ter prova? Né? Ele, quando veio ao Brasil e foi palestrante do TED, o pessoal falou assim, olha, aqui no Brasil não tem jeito, sabe por quê? É tudo analfabeto funcional, você vai numa comunidade, ensina, o cara repete, não tem jeito, isso. Ele falou, eu vou nessa comunidade. E ele foi lá na Rocinha. E ele falou assim, pega um balde e põe aí uns papelinhos. E eles botaram um papelzinho lá e falaram assim, chamou o menino lá de 17 anos, falou assim, agora tira um papelinho aqui. E ele tirou o papelinho, agora leia, McDonald's. Aí chamou outro menino, leia, Coca-Cola. Aí chamou outro menino, leia, era Avenida Brasil, que era a novela da época. Os caras sabem ler. O que está errado? Está errado é o modo como a gente acha que a gente ensina. Porque nosso cérebro não aprende o B mais A bar. Não é isso, sim, que o nosso cérebro aprende. Ele aprende por imagem, por associação e, às vezes, por memórias de experiências que a gente agrega a isso. Então, está na hora da gente... Né, a gente fala do óculos, eu já tenho esse óculos lá, o Google Card lançou, custa R$10, se você quiser, põe no celular e põe uma imagem imersiva, você já começa a fazer isso que o Jack Long mostrou aqui, já é uma realidade hoje. Mas o que está faltando? Está faltando a gente mudar o nosso hábito, o nosso comportamento e achar que a gente ensina alguma coisa a alguém. A gente tem que inspirar com que os outros aprendam de uma maneira que tragam a realidade deles, do dia deles, para o que a gente está fazendo na discussão, seja de um negócio, seja de alguma atividade, como você falou, da tua própria vida, né? Porque, para mim, negócio está dentro da nossa vida. Muito obrigado, então, Lindalha. Antes de passar a palavra para a plateia, eu só queria fazer uma pergunta para o Newton, que se você pudesse explicar um pouco mais quando você falou sobre o ensino de empreendedorismo para crianças. Eu tive, num congresso no País de Gales, e foi relatada uma experiência muito rica, onde eles ensinavam empreendedorismo para alunos
7, 8 anos, eles montaram um café na associação de bairros, lá onde a escola funcionava, e toda sexta de manhã eles serviam o café, eles operavam esse café, porque às sextas-feiras tinha a reunião lá da comunidade. E daí eles mostravam como que eles conseguiam integrar essa experiência com o ensino de matemática, então eles faziam os cálculos do custo dos produtos, ou com inglês, na hora de montar o cardápio, escrever o cardápio, etc. Né? Então, você podia rapidamente falar o que é essa experiência, onde que ela ocorre? Esse é um caso muito específico, tá? É uma iniciativa que começou com o Google e com a CDI, que inclusive é brasileira. Começou lá na Inglaterra, hoje já está em vários países, chama Apps for Good. Você pode procurar. E exatamente, o objetivo é bem específico. Para crianças mais ou menos de 9 a 15 anos, e elas têm que, no final do programa, fazer um app real. Tem que desenvolver um app. Mão na massa. Né? Então, assim, isso é dividido em 5 sessões com um expert, vamos dizer, só que são experts diferentes. Por exemplo, eu não sou expert técnico, tem sessões com expert técnico. Eu sou do ideation e do marketing, que é no final. Né? Mas funciona muito bem, está muito bem estruturado o programa. Perfeito. Bom, eu vou passar a palavra para a plateia. Se vocês puderem se identificar, falar o nome, a instituição, e serem muito objetivos nas questões, porque a gente só tem 15 minutos. Então, tem que ser questões bem específicas. Se vocês quiserem focar em algum candidato, algum panelista, é só falar o nome. Quem gostaria de começar? Boa tarde, meu nome é Mônica, minha pergunta é para o Newton. Eu sou mãe de 3 filhos e, recentemente, eu vi um TED de um guri de 14 que não vai na escola desde os 9. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver ou se alguém sabe do que se trata. Você pode falar um pouquinho isso? Eu fiquei extremamente assustada. Aqui, bastante novidade, e eu não consigo entender como... Eu gostaria muito que meus filhos tivessem a oportunidade. Eu acredito numa educação como a Lindália disse, né, que a forma de ensinar já não dá mais para ser desse jeito, não cabe mais na cabeça dos nossos filhos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Mônica. Mônica, olha só, eu esqueci de comentar, eu tenho um blog no Estadão que chama Educação no Século XXI. E teve um post que eu escrevi exatamente sobre esse menino aí. Então, eu recomendo você dar uma olhada. Isso é meio uma moda que está hoje, há alguns anos, né? No Canadá, no norte da Europa, que também tem nos Estados Unidos, tal, que é vamos dizer, da comunidade, né? Ensinar as crianças. Né? Então, são os próprios pais, normalmente cidades menores, né? ou pais que estão cansados das cidades grandes e vão para cidades menores, e mais ou menos eles se apartam do modelo tradicional de educação, que recebe muitas críticas, né, hoje no mundo inteiro, e eles tomam a rédea desse processo. Eu te falo que eu analisei, eu fui até num encontro de pais aqui, eu tive filho também tem 1 ano e meio, e eu tive um encontro de pais aqui para discutir esse assunto, aqui na Vila Madalena, e eu cheguei à conclusão que para nós aqui no Brasil era complicado, é a minha conclusão, tá? Minha opinião. O que eu decidi, e que eu tenho feito, inclusive inspirado em alguns professores aqui da FGV que fazem isso também, é que no sábado eu desenho uma sessão para o meu filho, que eu que desenhei, de diferentes tipos de conhecimento que não são abordados hoje pela educação formal normal. Né? Tem muitos. Né? Desde o que é morrer, por exemplo, que a gente não discute nunca, até, né, o que é certo e errado, etc. Então, isso eu acho que eu recomendo às pessoas e vejo pessoas fazendo cada vez mais isso, no âmbito familiar, pessoal. Ok, obrigado. Boa tarde, meu nome é Luiz Weber, sou nutricionista, tenho uma empresa de consultoria criada há pouquíssimos meses. A minha pergunta vai para a Lindália, é esse teu nome, né? Então, eu gostaria que tu falasses um pouquinho mais sobre essa diferença de inovação e criatividade, porque é uma coisa que a gente confunde bastante, né? Confunde muito. Então, o pessoal acha que, como diz o Silvio Meira, inovação é criar mais e melhores notas fiscais, sabe? Eu gosto muito dessa definição, porque inovação é você, a partir de algo novo, que pode ser um novo produto, um novo serviço, uma nova forma de organização, de trabalho, de comunicação, você criar um novo mercado ou uma nova forma de ganhar dinheiro com isso. Então, tem uma frase do ex-presidente da 3M que falava que pesquisa é você colocar, né, de conhecimento, botar investimento para gerar conhecimento. Inovação é pegar conhecimento e gerar dinheiro, entendeu? Ao contrário. Então, a criatividade, normalmente, você pega um ovo branco, pinta de amarelo, faz ele quadrado, assim, é uma coisa criativa. Isso vai gerar um novo negócio? Não sei. Então, inovação é algo que é isso, você vai conseguir criar algo novo,
que pode ser disruptivo, que não existe, ou pode ser algo complementar que já existe, mas que mude de alguma maneira um produto, um serviço, etc., mas que faça virar um negócio. Eu queria só complementar. Acho que a inovação tem um foco concreto em resolver problema. Acho que a gente quando a gente fala tem uma coisa que a gente fala do Brasil, né? O brasileiro é muito criativo, parará. Na hora que você cruza as pesquisas internacionais aí sobre empreendedorismo, na hora que você vai olhar a inovação, o brasileiro não inova porcaria nenhuma, está todo mundo correndo atrás. O Jack estava aqui falando da manada, eu adoro repetir essa coisa do efeito manada que o empreendedorismo brasileiro tem, é a compra coletiva, é a paleta, é o Yogoberry, é sei lá o quê. Então a gente vai repetindo o que tiver dando certo, você vai lá, fecha o olho e vai. E vai, enterra dinheiro, enterra sonho, enterra um monte de coisa junto. Porque eu acho que a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil, quando você vai falar de empreendedorismo, de diferenciar o que é você ser criativo, ter boas ideias, etc. e tal, e começar a dialogar a criatividade com aplicação prática, que é, para mim, o que significa inovação. Inovação, para mim, é a criatividade com resultado. A Silvia Meira rei nessa hora. Ok. Tem uma questão ali. De vermelho lá. Tem aqui. Depois lá. Tá. A minha pergunta vai para o Newton, também um pouco linkada com a primeira pergunta. O que falta para o empreendedorismo entrar na educação infantil? Eu tenho muito interesse, eu quase me inscrevi até para o curso da Clinton de empreendedorismo, formação de professores de empreendedorismo, e me interessa muito esse viés. O que falta para isso ser uma prática em escola pública e particular? Lembra que isso... Qual o seu nome? Renata. Renata, lembra que o fenômeno, vamos dizer, do empreendedorismo tal como a gente conhece ele hoje, ele é relativamente recente. É algo que eu diria que, vamos dizer, está na moda nos Estados Unidos, né, a partir dos anos 90, e aqui a partir do ano 2000, mais ou menos. Então, obviamente que somos poucos ainda que conseguimos enxergar toda essa dinâmica, né, como se relacionam todas as partes, até você conseguir desenvolver uma inovação, etc., se é criativo ou não, etc. Então, o que eu acho que falta hoje é justamente acesso. Né? Eu converso com muitos diretores de universidades que não sabem nem por onde começar. Ele nem tem curso de empreendedorismo, e liga e fala, eu quero colocar empreendedorismo aqui na minha faculdade, mas como é que a gente começa? Né? Dá no primeiro semestre, no quinto, no último? Com quem? Com que tipo de professor? É professor de estratégia, de marketing? Então, eu acho que a gente ainda está nesse momento. Né? E por isso que eu acredito muito na educação à distância como uma maneira da gente conseguir fechar esse gap de uma maneira mais rápida. Né? Porque senão a gente vai demorar muito até conseguir espalhar isso por aí. Ok, obrigado. Tem uma questão ali. Boa tarde. Minha pergunta é para o Tiago. Meu nome é Cristina. Você comentou que há uma possibilidade de redução de algumas disciplinas ou contextos para que possa trazer o empreendedorismo para as pessoas, reduzindo esses custos. Eu fiquei muito curiosa. Quais são esses tipos principais que você considera para formar esse empreendedor na área da educação? Dividindo a sua pergunta em dois tópicos. O primeiro é trazer para o ponto de vista de como as pessoas aprendem, certo? Então, pensem vocês em um casal que descobre que vão ser pais, tá? Uma mulher, especificamente, descobre que está grávida. Vocês já conheceram, já viram, já são mães ou pais. Tenta resgatar qual que é o processo que essa pessoa aprende. Ela vai, primeira coisa, hoje em dia vai para a internet. Site, blog de mãe, livros. Quantos livros elas têm na prateleira? Assim, né? De 0 a 10 meses, de 10 a 11 meses, de 11 a 11 meses, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas vão por si só atrás. A mesma coisa para esporte. Como você aprende um esporte? Você vai e vê um vídeo ou você prefere ir lá ver a pessoa jogar? E por aí vai em qualquer área do conhecimento, xadrez, música, etc. Empreendedorismo é uma das áreas do conhecimento e você, de algum modo, vai ou se matriculando na Getúlio Vargas ou se matriculando no curso de formação de professores da Clinton, atrás. Tá? Então você descobriu, teve aquela ideia, em inglês, desculpa falar, awareness, tem uma noção que aquilo, você ficou ligado naquilo. Tá? Você ficou ligado naquilo,
porque a mãe é muito próximo, né? Assim, é um negócio muito, você vai descobrir, vai atrás. Quando você tem uma coisa que você está tateando, ainda você não está tão ligado se tem ou não tem para criança, não tem para criança, tem para grupo pequeno, não tem. Então, o primeiro ponto é se descobrir que você quer esse troço. Se você vai buscar, você se matricular numa escola grande, numa escola pequena, vai pesquisar autodidata, que o modelo antigo de autodidata já não existe mais, que antigamente era aquela pessoa na sala, trancada, sem nada. Hoje em dia a pessoa vai se matriculando num curso, em qualquer país do mundo ele está fazendo um curso de qualidade mundial. Então, esse é um ponto em direção a essa informação, qualquer área do conhecimento. A segunda parte da sua pergunta é, e para empreendedorismo, o que se ensina? Tira a matemática financeira ou coloca a matemática financeira? Se coloca, em quais níveis? Quantas horas? Esse é o ponto que a gente começa a ter que dar um passo e refletir, dar um passo para trás e refletir, olha, eu posso escolher, se eu sou mãe, eu posso escolher entrar num blog tal. Eu posso escolher gastar 10 horas escolhendo o nome do meu filho. Quanto tempo você gastou escolhendo o nome do seu filho? Ah, eu já sabia desde pequeno. Tá bom. E em negócios, qual é a sua área boa? Qual é a área que você já domina, que você tem noção e conhecimento? É a área que você quer se especializar mais ou você quer escolher alguma outra área para complementar? Numa universidade tradicional, você tem um currículo já dado. Você tem que fazer 30 horas disso, 30 disso, 30 disso, 30 disso. Na vida como ela é, dessas 10 disciplinas de uma pós-graduação, você vai ser boa mesmo em 2. Olha lá. 3, que é a que você vai mergulhar. O profissional empreendedor, o que ele faz? Ele vai atrás de pessoas que complementam ele ou ela. Uma última questão. Todo mundo empolgado. Tem? Boa tarde, meu nome é Núbia, sou professora de empreendedorismo, aluna do Tiago, da turma da Clinton. Depois de terminar um doutorado, voltei para a cadeira para aprender empreendedorismo. Minha pergunta é geral. Na verdade, a gente educa, ensina, ou, na verdade, a gente incentiva o empreendedorismo? Vou pedir para o Pedro responder, depois Juliano, daí a gente encerra. Tá bom. Eu acho que as duas coisas a gente tem que fazer, né? Mas aquilo que eu falei, de maneira consciente incentivar o empreendedorismo, não colocá-lo como uma panaceia aí, mas colocar como uma opção de carreira. Mas eu acho que quando a gente fala de educar, é muito mais expor o estudante a situações em que ele tenha que aprender, né? Ele não tem outra escolha senão criar essas sinapses aí no cérebro dele. Então, acho que esse é um dos pontos que eu acho mais importantes, expor, né? Até eu estava olhando para você, na sua frente tem um rapaz Rastafari ali. Oi, Diego, tudo bem? O Diego é do Fundacity, que é uma plataforma que conecta empreendedores aí e ele tem um projeto muito interessante onde ele leva estudantes para dentro de startups. Então ele faz uma parceria com as faculdades e ele conecta estudantes com startups para fazer trabalho voluntário lá. Eu acho que esse é um caminho fantástico para justamente fazer esse link. Depois que a gente tiver interesse, é aquele rapaz, levanta de novo a mão aí, Diego. Aí, ó, aquele ali. É um chileno, Diego? Está na ordem de fala. Legal. Bom, para finalizar então, Juliano. Acho que o risco de incentivar é a gente criar uma geração de incompetente motivado. Então, que é um risco que a gente tem no empreendedorismo no Brasil. Então, acho que hoje a gente corre esse risco real, porque a gente fala de empreendedorismo de maneira muito abrangente, muito no vamos que vamos, vai lá, só empreender, você acredita em você, parará, quando você vê, você tem um monte de incompetente motivado que não faz o outro lado da função que o professor pode fazer muito bem, que é, de um lado, ser um baita de um conector, um facilitador de conexões para esse aluno. Então, você tem mais capital social que o teu aluno, normalmente. Você conhece mais pessoas, você pode trazer gente para a sala de aula, você pode fazer parceria com a startup X, com a startup Y. O teu papel muda, o teu papel não é necessariamente planejar a aula para 43 slides para você preparar isso. É como é que você cria esse ambiente de conexão e de conectividade dentro da sala de aula. E eu acho que a outra parte do papel do professor é de conseguir dar baliza, e dar baliza não significa que você não seja capaz de fazer uma crítica dura no momento em que esse cara está fora do trilho, que é fundamental e que a gente ainda
a gente ainda acha que a gente não pode fazer crítica dura no mundo de empreendedorismo, às vezes, porque, coitadinho, vai matar o sonho do cara. Eu acho que tem um limite entre como é que você incentiva para fazer com que a pessoa se autodescubra nesse processo, mas que a gente tenha capacidade, como professor e como facilitador de empreendedorismo, de também fazer um embate preparado se o cara está completamente fora da casinha e está viajando. Então, a gente tem que estar preparado para facilitar, para fazer o embate, para conectar e para não ser romântico a ponto de achar que só a paixão vai resolver todos os problemas. Perfeito. Bom, esse time da pesada aqui vai continuar na virada. Se vocês tiverem alguma questão mais específica, vocês vão poder abordá-los. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado.